Meus amados irmãos, a paz de Cristo aos vossos corações. De volta em nossa análise de Gênesis ao Apocalipse. No conteúdo passado, nós falamos sobre o encontro de Esaú com Jacó, a reconciliação dos dois irmãos e todo aquele acordo, todo aquele diálogo entre ambos que terminaram, enfim, em um acordo de paz. Esaú retornou para Seir e Jacó afirmou que seguiria o seu irmão no pasto do gado, cuidando do rebanho, até Seir. Mas, pelo que sabemos, Jacó jamais chegou em Seir. No entanto, cada um toma o seu caminho. Jacó tinha, por orientação divina, uma direção, um rumo a seguir. Mas, não sei por quais motivos, parece que, mais uma vez, Jacó tenta burlar a vontade de Deus para a sua vida e ele toma um caminho completamente diferente. E é o que nós iremos, nesse conteúdo, analisar. No capítulo 33 do livro de Gênesis, versículos de número 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Muito bem. No versículo 15, ele tem, portanto, seu último diálogo com Esaú, que diz assim: Esaú sugeriu: permita-me, então, deixar alguns homens com você? Jacó perguntou: mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. E naquele dia, Esaú voltou para Seir. E Jacó, portanto, segue para Sucote. 1739 aproximadamente, antes de Jesus Cristo. Jacó chega em Siquém, naquela região, versículo 17 ao 20. Aqui Jacó compra uma porção de terra e edifica um altar que é chamado El Eloí Israel, que significa o Deus de Israel. Agora, o que nos chama a atenção no texto é que desde Padã Arã, Deus vem orientando Jacó a voltar para Canaã e se estabelecer em Betel, no lugar onde Deus havia lhes dado um sonho maravilhoso, naquela escada do chão até o céu, onde os anjos subiam e desciam, e Jacó viu o Senhor no topo, lá no céu. Ali sim seria o lugar para onde ele deveria fazer acampamento depois que saiu de Arã. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. E como eu disse, é a primeira menção nas Escrituras de um patriarca construindo uma casa em um lugar não direcionado por Deus, em um lugar onde não havia um altar e aonde existia
uma cidade chamada Siquém, uma cidade promíscua, uma cidade vulgar, uma cidade perigosa. Interessante que no versículo 18, a Bíblia diz assim: tendo voltado de Padã-Arã, Jacó chegou salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Você percebeu a expressão chegou a salvo? Isso mostra que Jacó veio reclamando direito de propriedade ali em Canaã. Isso mostra que Jacó veio lutando para construir um acampamento naquela região. E pelo que se percebe, ele conseguiu, pois ele construiu ali abrigos para os seus animais e uma casa para si. Porém, Jacó estava fora da direção de Deus. E é aí que é o problema. Se sente completamente incomodado, pois ele era um homem, apesar de suas falhas, um homem de fé, um homem de altar, um homem que orava, um homem que nas suas lutas, nas suas batalhas da vida, consultava a Deus. Mas Siquém, um lugar perigoso, Sucote, um lugar que Deus não mandou ele ir para lá, ele começou a ficar impaciente, pois ele não tinha como buscar a Deus, como sacrificar, e aquilo foi incomodando a sua consciência e a sua vida de fé e de oração ao Senhor. E o que ele então idealiza? Eu preciso construir um altar e invocar o nome do Senhor. Mas em Siquém, em Sucote, Jacó, você está fora da direção de Deus. Isso é interessante, meus amados. Tendo voltado de Padã-Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ele investiu em terras ali, contra aquilo que Deus ordenou. Mas isso deixou ele intranquilo. E o que ele faz? Ele se recorre a Deus, à oração, onde? No altar. Mas não havia um altar. Mas Jacó então edifica um altar em Siquém. Porém, não adianta um altar em um lugar aonde Deus não lhe permitiu morar. E as consequências da sua estadia nessa região foi lamentável e desastrosa. Mesmo erigindo um altar ali, veja o verso 20. Ali edificou um altar e lhe chamou El Eloir Israel, isto é, o Deus de Israel. Com esse altar construído, um acampamento, abrigos para os animais, uma casa construída, viveu ali por um período de tempo e, resultado, parece que Jacó se acomodou naquela vida em Siquém, Sucote, nas regiões, mas Deus não
ordenou que ele residisse naquelas regiões. Nem Siquém, nem Betel, mas em Siquém, em Sucote, contra os princípios e as ordenanças divinas. Jacó foi tentado pelas ricas pastagens de Siquém, sem pensar muito, nem se preocupar com o caráter do povo daquela região. Eram homens malignos, homens perigosos, homens carnais. Lembra de Ló, quando botou os olhos nas campinas de Sodoma e Gomorra? E diz a Bíblia que parecia o jardim do Senhor. E Ló escolheu aquela região e partiu para lá com sua fazenda, sua mulher, etc. Que tristeza foi a vida de Ló, e se não fosse o seu tio Abraão, ele morreria escravizado, sequestrado. Jacó parece que é atraído pela mesma concupiscência dos olhos e da carne. Ele é atraído justamente pelos campos verdejantes de Siquém, pelos pastos imensos que poderia sustentar o seu rebanho, e ele disse: é aqui que eu vou ficar, é em Sucote, é em Siquém. Mas Deus não o permitiu e nem autorizou que ele viesse para este lugar. E o que se percebe no texto é que mais tarde, depois de alguns acontecimentos tristes, ele veio a se arrepender de ter comprado campo ali, construído casa e abrigo para os seus animais e se instalar ali e viver uma vida normal. Parece que ele se arrependeu. E trazendo isso para a nossa vida espiritual, quantos pais crentes cometem engano semelhante, não é verdade? Você vai ao lugar que Deus não mandou você ir. Você faz parte de um sistema religioso que Deus não mandou você fazer parte e ele não está aí. E o que você está fazendo aí? Primeiro, acampam-se perto do mundo, armando suas tendas com as portas naquela direção, na direção do mundo. Veja que Jacó armou o seu acampamento bem defronte da cidade maligna, da cidade mundana. Que tristeza para uma família sagrada que estava em busca de se aproximar de Deus e receber a confirmação das promessas, dos pactos e das alianças. Mas quando ele saía da sua casa, a porta dava de frente com o mundo, com Siquém, e isso na sua consciência lhes deixou muito abatido. Que tristeza, não é? Os filhos de Jacó começou a envolver com muitos problemas. E a coisa se tornou muito, muito agressiva na família desse patriarca. Aquele que descendia de uma raça peregrina e a quem a terra inteira havia sido dada por promessa. Comprou bens imobiliários bem junto a Siquém, uma das piores cidades daquela região. Que tristeza, não é? Agora Jacó tem um estilo de vida meio conturbado, porque a sua consciência não lhes deixava tranquilo. Os problemas começaram a surgir, a influência dos sequimitas começaram a penetrar lentamente na família de Jacó,
E o resultado, um acontecimento desastroso que veio a, se não fosse a misericórdia de Deus, aniquilar Jacó com toda a sua família. Mas isto nós veremos no nosso próximo conteúdo. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe esta palavra. Dê um joinha. Faça o seu comentário. E se inscreva em nosso canal. Isso nos motiva a continuar reproduzindo conteúdos como este, que é uma bênção para a sua vida e para a sua família. Deus o abençoe em nome de Jesus. No próximo conteúdo, estaremos, portanto, analisando o que ocorreu de desastroso com Jacó em Siquém. Forte abraço em nome de Jesus.